E aí pessoal, Luiz Ricardo, consultor financeiro para mais um vídeo. Hoje eu quero falar especificamente para você que fez um empréstimo no meio dessa pandemia e agora está recebendo as primeiras parcelas do empréstimo e não sabe direito como vai pagar. Vamos lá então? Fica comigo para esse vídeo. Bom, vamos lá então. Para você que pegou um empréstimo ou vários empréstimos, no meio dessa pandemia e agora está com parcelas altas e realmente não sabe como proceder, não sabe o que ser feito. Eu falo aqui sobre isso e eu queria deixar bem claro para vocês que eu falo com um pouquinho de propriedade porque eu já passei por este cenário. Há 5 anos eu tinha 2 lojas, 2 comércios em 2 pontos físicos separados e a gente sofreu uma crise muito grande e a gente teve que recorrer a bancos, a empréstimos e ficamos apenas com um comércio e foi um período muito difícil. Eu quis fazer esse vídeo porque eu vi que muitos empresários estão passando por essa situação e eu acho que eu poderia agregar e ajudar um pouquinho vocês. Vamos pensar então, chegou ali as parcelas, você olha aquilo e você fala onde vai caber no meu orçamento essas parcelas. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que analisar o cenário da sua empresa, o cenário interno da sua empresa. O que está acontecendo com a minha empresa? Quais são os custos fixos da minha empresa? Quais são os custos variáveis da minha empresa? Levantar todos esses dados, a minha margem de contribuição, qual que é o meu faturamento hoje, quanto eu estou faturando, eu estou chegando no meu ponto de equilíbrio? Isso é muito importante você entender e ter a ciência disso, saber o que está ocorrendo com a sua empresa, certo? Fazer esse diagnóstico, para daí depois você começar a tomar atitudes estratégicas. O que a gente tem que fazer depois? A gente tem que analisar o cenário externo. O que meus concorrentes estão fazendo? Qual é o preço dos meus concorrentes? Como que está a demanda do meu produto, Está tendo uma demanda alta, ele diminuiu a demanda nesse cenário de pandemia e pós-pandemia? Como que está o consumo deste meu produto? Por que tudo isso? Porque a gente tem que entender se o seu produto tem realmente condições de permanecer no mercado e se ele tem uma margem boa de contribuição, certo? Eu vou exemplificar um pouco para ficar mais fácil com o que ocorreu comigo. Na minha época, há 5 anos atrás, eu analisei que o meu produto tinha uma margem de contribuição muito pequena. O que eu pensei? Eu não consigo ter uma margem maior porque daí vai sair do preço do mercado, ou seja, os preços que os concorrentes estão praticando. Então eu precisava achar produtos complementares ou substitutos mesmos para tentar implementar esses produtos e trazer uma margem maior. O que eu fiz ali realmente na empresa foi um total rebranding. Qual que era o meu market share, certo? Eu estava atingindo que tipo de cliente? Esse cliente via um valor no meu produto. Eu poderia atingir um outro tipo de cliente vendendo o mesmo produto, só que ressignificando esse produto, onde esse cliente que via o meu produto, ele enxergava um valor melhor, um valor maior. Então ele poderia pagar um preço maior, consequentemente eu teria uma margem maior. É muito importante isso, você entender o que está acontecendo ali, como seus clientes veem o valor do seu produto, para daí ver se você consegue aumentar a margem, se você só realmente precisa aumentar a margem do seu produto ou se você precisa encontrar um novo público para o seu produto ou agregar produtos diferentes que tenham uma margem maior para o mesmo público. Feito isso, você vai falar, tá bom, Ricardo, aí eu fiz isso, mas eu percebi que ainda está difícil, ainda está complicado de eu conseguir agregar esse valor da parcela nos meus pagamentos mensal. O que eu devo fazer? Bom, aí a gente vai ter que entrar, ver todos os custos fixos da sua empresa. O que pode ser reduzido? Custo variável. Aí depois a gente tem que analisar um item que deixa muita gente aí com coceira, que não gosta muito, que é o famoso Prolabore. Você vai ter que olhar sim o seu Prolabore. No momento como esse, que está se passando por dificuldades, a gente tem que rever o nosso Prolabore, gente. O que é o Prolabore? O Prolabore é o tanto
que você retira da empresa, o seu salário da empresa. Ele devia ser pelo menos fixo. Se ele não é fixo, você tem que já ficar de olho, porque você não está tirando um valor sempre. Você não está tirando um valor fixo mensal, você está tirando ali conforme a sua necessidade. Isso não é legal. Você tem que tirar um fixo ali. Bom, o nosso Prolabore fala muito dos nossos gastos pessoais, né, pessoal? E isso é um pouco complicado, principalmente para todos aqui do Brasil, que tem um problema muito grande com o planejamento financeiro pessoal. Eu não tenho uma especialidade muito grande em planejamento financeiro pessoal. A minha especialidade é em planejamento financeiro de empresas. Porém, eu acompanho muito o professor Gustavo Cerbasi. Esses dias eu pus até uma frase de um vídeo dele que ele falou que planejamento financeiro não deve ser contenção de gastos. A gente não deve pensar que a gente deve gastar o mínimo possível. A gente tem que entender que a gente deve gastar com inteligência. A gente tem que planejar os nossos gastos. E para isso a gente tem que entender o quê? A gente vai ter um Prolabore, nesse caso, de R$2.000. Como que eu vou adequar esse Prolabore com meus gastos pessoais, certo? Primeiro de tudo, quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos futuros? Eu quero comprar uma casa, Ricardo. Eu quero comprar um carro mais para frente. Ou eu quero fazer uma viagem. Quando você quer fazer essa viagem? Faça uma meta para isso, smart essa meta. A gente já falou sobre smart aqui. E traga isso para os dias de hoje. Quanto você vai ter que guardar por mês para fazer isso, certo? Você sabendo isso, você entende que você tem que guardar um tanto por mês. Seja para ser efetivado um sonho seu, seja para ter uma reserva. Então, antes de tudo, a gente tem que fazer isso. A gente tem que se pagar. Então, você tem um valor que você recebe, você tira primeiro isso. Vamos supor que R$200 você tire para isso, para guardar, certo? Depois vem os seus gastos fixos, que são aluguel, que são mensalidade da escola do filho, que são o custo do automóvel, água, luz, certo? E aí você tira isso. O que sobrou para mim é aqueles gastos mais supérfluos, os gastos variáveis. Vai ser o lazer, uma diversão que a gente possa ter. Depois disso, você tem que olhar e de repente entender que alguma coisa ali vai ter que ser tirada e que não vai ser para sempre. Isso é importante a gente saber, que vai ser só nesses momentos que a gente está passando, nesse momento que a gente está passando de dificuldade. Então, de repente, você vai precisar tirar um lazer. Aí depende muito, é muito individual isso. Você vai olhar para mim e falar, não, Ricardo, eu priorizo muito meu lazer com a minha família, minhas viagens, minhas saídas de fim de semana. Então, de repente, você vai ter que diminuir uma conta de luz. De repente, você que vai ter que trocar o seu carro por um carro que tem um custo mais barato. Ou até vender e começar a andar com transportes públicos ou até Uber. Ou, de repente, você fala, não, o carro para mim é muito importante. Então, você vai ter que morar numa casa que tem um aluguel mais barato. Isso vai depender muito, mas você tem que planejar isso, esse orçamento. Não pode simplesmente ir gastando e vendo o que vai acontecer. Isso tem que ser feito um planejamento. Uma coisa muito importante que eu queria falar aqui também é que muitos falam para mim, mas Ricardo, você fala de guardar, mas nunca sobra para mim. Se você tem essa mentalidade de que tem que sobrar para você guardar, isso já é errado. A gente tem que sempre pagar primeiro a nós mesmos, foi o que eu falei no começo. Bom, é isso aí. Você vai se adequando e entendendo aonde pode ser diminuído o seu custo de vida e, consequentemente, diminuído o seu Prolabore. Daí você continua ainda falando, Ricardo, ainda está complicado. Então, às vezes está na hora de você tentar entender e achar uma fonte de renda extra. Pessoal, a gente tem que deixar aqui o orgulho de lado. De repente você vai fazer aí doces caseiros, de repente vai partir para algum lado, ou até comprar uma coisa e revender que você não vende. A gente tem que entender que a fonte de renda pode aumentar com coisas que a gente nem imagina. Um funcionário de uma das minhas empresas, ele está quase para se formar, e quando ele se formar ele vai receber um salário maior, né? Mas assim, ele estava passando por muita dificuldade, que ele é casado, tem um filho e os dois fazem faculdade, então são muitos gastos, né? E aí ele começou a fazer, ele e a esposa começaram a fazer doces caseiros. E assim, estão tirando uma receita muito boa disso, isso em hora extra, eles acharam hora extras que eles estão fazendo doces caseiros. Então, essa é uma hora da gente realmente deixar nosso orgulho de lado, arregaçar as mangas ali e falar, não,
vai dar certo, a gente vai conseguir. E foi justamente isso o que eu fiz na época, né? Na época, na verdade, esses momentos de dificuldade, na verdade, de repente podem ser momentos que são a virada de chave ou que a gente faça coisas surpreendentes, né? Muitos sábios falam muito isso, que é na hora da dificuldade que a gente se reinventa e que a gente toma atitudes que a gente às vezes nunca tomaria em momentos comuns, em momentos de calmaria, né? Bom, é isso aí, pessoal. Nesse momento é muito importante a gente olhar para tudo, todos os custos, nossos gastos, nossos faturamentos extras, o que a gente consegue trazer de receita a mais, nossos gastos pessoais. É muito importante aqui também a gente trazer todo este cenário para dentro da nossa casa, para o nosso ambiente familiar, discutir com todos e que todos tenham a ciência disso, que todos colaborem para que isso seja resolvido. Entendam que isso é uma situação passageira. É muito importante a gente entender que não importa a dificuldade que estejam passando, mas sim a determinação e a vontade que a gente tenha para sair dela e para isso ser resolvido. Eu quero agradecer por vocês terem acompanhado até aqui, espero ter colaborado e ajudado de alguma forma e fico à disposição de todos. Valeu, um grande abraço!